voltamos com a nossa sessão rivalidade, aquele tema que todo mundo fica ansioso esperando e, de acordo com muitos pedidos, eu acabei trazendo aqui para nossa mesa. Vamos saber como está o casal do outro lado de lá. Vamos fazer algumas perguntas aqui para o baralho, para o tarô. Mentaliza, traga sua pessoa, mentaliza todos em questão, envolvidos. E como está a situação da rivalidade lá do outro lado de lá? Rivalidade, tema, rivalidade. Bora lá, cortando o baralho. Rivalidade. Tem situações aí difíceis para serem resolvidas. Como está a situação atual da rivalidade? O 5 de espadas no dia de hoje tá batendo forte, né? E eu até receio que seja continuação da última tiragem do primeiro vídeo de hoje que eu enviei agora há pouco, né? A situação lá, pelo que a gente está vendo aqui, tá trazendo alguns aborrecimentos para a situação, para a cabeça da pessoa que você gosta, né? Rivalidade. Parece que eles viveram num relacionamento onde já trouxe aí cargas de um passado aí de grandes melancolias, de grandes tristezas, né? E isso reverbera um pouquinho atualmente, né? Vamos entender um pouquinho mais do que tá acontecendo e do que vai acontecer. Pode ser que no futuro próximo, a gente tá vendo aqui que não é uma relação que tá muito boa, tá? A gente vê a possibilidade de uma finalização no futuro próximo dessa relação entre essa rivalidade aí que você tá trazendo pra gente na mesa. E eu vejo seu ser de luz, seu ser de cruz, enfim, muito aborrecido, muito pensativo, né? Como se essa pessoa ficasse com um mental assim tão acelerado, sabe? Com uma certa ansiedade, aborrecida, né? Tem situações aqui que trouxeram uma certa mágoa, ou é uma relação já de um longo passado aí, de um histórico marcado por decepções, né? Mas a gente também vê uma lamentação, de chorar pelo leite derramado, de ficar prostrado na cama, pensando em todas as perdas, em situações difíceis e tal. E esses aborrecimentos aí estão fazendo com que essa situação aqui ou se finalize, ou até mesmo venha a passar por algum tipo de transformação muito grande, né? A gente vai tirar agora mais cartas para saber o que essa carta da morte vem retratando nesse momento com relação a essa união aí, né? Qual é o bloqueio dessa união aqui? O bloqueio dessa união fala da Rainha de Copas, né? Talvez uma entrega de sentimentos. Talvez aí uma questão, eu vejo muito mais voltada a sentimentos. Uma falta de valorização sentimental, porque o que tá oculto aqui é um 3 de copas, né? Então, a gente vê alguém muito magoado, né? Existe uma grande mágoa nessa situação, realmente uma situação de finalização, tá bom, gente? Porque o que tá me dando muito a entender na carta, nas casas, né, que a gente traz o que tá de negativo, o que tá de bloqueio, é uma situação aqui sentimental, né? O que tá oculto aqui, a gente vê o que está oculto, né? Eu até olhando essas cartas, alguém poderia pensar, será que não é uma transformação para felicidade, alegria, sentimentos, etc.? Mas como essas casas elas estão já demarcadas como o bloqueio, né? E o que tá oculto, né? O que tá de negativo, né? Parece que é uma falta de reconhecimento sentimental. Talvez uma das partes dessa relação aqui esteja muito triste, muito chateada e magoada, né? Sabe aquela sensação de
Poxa, por que que fez isso comigo? Né? Alguma descoberta aqui com relação a uma traição, a alguma mentira, né? Alguém arrependido do ato que tomou, né? Que a gente tá vendo uma situação bem delicada. A carta da lua sai aqui também, né? Eu vejo emoções aqui sendo muito mexidas nesse momento, né? Eu vejo uma fase onde as emoções desse casal estão sendo remexidas, gente. Remexidas. Uma situação muito complicada. Tem arrependimento, tem mágoa, né? Tem muita mágoa, tem uma falta de amor, né? Porque quando uma pessoa decide trair outra ou fazer alguma coisa nesse sentido, gera uma mágoa, uma falta de expectativa, né? É bem complicada essa situação aqui. E aqui a gente vê também uma pessoa refletindo muito. Alguém descobriu que foi traído, alguém descobriu aqui que tá numa situação aqui. Inclusive, marca a figura masculina aqui, né? Usando muito seu lado prático, racional, né? Emoções em turbulência, totalmente aqui. E um homem aqui pensando de uma forma bem racionalizada, voltando-se a olhar para o seu passado, avaliando toda uma conjuntura da tua história, sabe? E com as emoções bem abaladas aqui, eu vejo que se caso, né, a figura da energia masculina passou por um processo de traição aqui, é uma pessoa que tá quieta, né? Até aqui vem uma questão de não entre em contato com essa pessoa, porque eu vejo uma fase aqui onde essa pessoa precisa ficar reclusa e avaliando seus próprios sentimentos, porque existe uma profunda melancolia, uma tristeza. É como se essa energia masculina estivesse precisando rever seus sentimentos, se reavaliar, né? Queria tanto clarificar esse 3 de copas um pouquinho mais com o que tá oculto. Gente, esse casal aqui, olha, rainha e rei de espadas, tá? Você tá vendo como os dois se encaixam um de costas pro outro? Eu tô tirando um pouquinho mais de cartas aqui, tá? Porque eu não tô vendo entrega de alegria, de sentimentos. Parece que essas pessoas aqui, este casal, que inclusive no momento provavelmente está separado, porque rei e rainha de espadas retrata, e tanto que se vocês juntam as cartas, vocês veem, retratam exatamente um casal separado, um casal que tá de costas, sem comunicação. Parece que perderam o brio, perderam a alegria. São duas pessoas frias, uma com a outra, e cada um olhando para o seu horizonte, ou seja, é como se este homem estivesse voltando-se para o passado, reavaliando, ou até mesmo se foi a figura masculina que traiu, vamos supor, tá? Esteja aí voltando-se à lástima da perda, do aborrecimento, do ressentimento, ou até mesmo do arrependimento, né? E a rainha de espadas olhando um pouco mais para o seu futuro, olhar à frente, fazendo novas prospecções, né? Para sua nova jornada de vida, enfim, mas tá uma situação que não tá muito legal não, tá, gente?
Esse casal aqui possivelmente tem mágoa, tem ressentimento. E eu não vejo esse casal junto, não, viu? Tá bom? É, é isso, gente. Esse casal aqui, eu não tô vendo. As cartas que seriam de sentimentos, coisas positivas, etc., saíram nas casas de bloqueios e segredo. O segredo é o 3 de copas. Entende? A gente vê 3 pessoas aqui comemorando. Opa, quase a câmera cai. Mas entende? Entende que aqui é entrega de sentimentos, né? A Rainha de Copas é uma questão de muito sentimento. Me foge as palavras, tá? Tem palavras que eu gostaria de falar agora, mas eu acabei de acordar, tô meio também bagunçada. Mas assim, não existe essa entrega, né? Tem muita mágoa, arrependimento. Vixe, a cabeça desse homem aqui tá fervendo, tá? Aguardem por notícias aí. Vamos, só por curiosidade, eu vou dar uma esticadinha aqui, tá? Nesse vídeo aqui e perguntar se vai ter movimentação com relação a essa pessoa que você tá mentalizando. No futuro próximo, haverá movimentação, tarô? Haverá movimentação dessa pessoa para os nossos consulentes do Nefertiti Tarô? Haverá movimentação dessa pessoa? Haverá movimentação dessa pessoa? Vamos ver se sai alguma carta que pode inspirar, né, algum tipo de movimentação. Haverá movimentação dessa pessoa com relação aos nossos... Não. Por enquanto, a gente vê uma carta ainda de precisar reavaliar a própria vida, o próprio destino, olhar ao frente, tá? Independente se é homem ou mulher, tá, gente? A gente tá falando da energia da carta. Então, essa pessoa tá batendo exatamente com a nossa tiragem, no sentido de que essa pessoa tá passando por uma fase delicada, tá bom? E ela precisa vir avaliar aí com relação ao futuro. Se for a figura masculina que tá olhando pro seu passado, pelas coisas que aconteceram, se foi ele que feriu a atual companheira, é uma pessoa que vem se arrependendo, que vem chorando pelo leite derramado, que tá magoado, pode ser que também esteja magoado, né? A gente não sabe exatamente quem fez o quê, mas as energias prevalecem na mesa, dizendo que existe sim uma questão de ruptura por falta de entrega de sentimentos e também do 3 de copas, né? Então, como algo oculto. Então, depois que essa pessoa reavaliar o passado, passar por todos os sentimentos que essa pessoa precisa, ela vai ainda assim ficar ainda inerte, pensativa nos próximos passos que vai dar na própria vida. Então, não é um momento assim que eu falaria para vocês: entrem em contato. Não, gente, não façam isso, tá bom? Porque essa pessoa vai agir de uma forma muito fria com vocês, até mesmo podendo maltratar, mas não é que ela queira fazer isso, mas é que é a fase da vida dela que ela tá passando nesse momento não tá boa, tá bom, gente? Fica aqui como conselho. Não entrem em contato, fiquem quietinhas e esperem. A gente vai fazendo a tiragem ao longo da semana aí pra ver se essas energias vão modificando, né? E é isso. Tá me vindo uma vontade de perguntar também qual é o conselho do tarô pra vocês nesse momento com relação a essa pessoa que vocês trouxeram à mesa. Qual é o conselho do tarô pra vocês? Qual o conselho do tarô pra vocês neste momento? Tá? Conselho do tarô pra você nesse momento, que sai o 2 de copas, né? Que fala de alianças genuínas, de parcerias genuínas, o dar e receber em igualdade, né? A gente pode tratar aqui nesse momento para você focar sempre nas parcerias que te tragam retorno, tá? Onde você entregue e onde você receba. Não queira estar em um relacionamento onde você não recebe a parte devida, certo?
Então, se de repente o seu desejo é que essa pessoa tome consciência e que, se de repente vir a finalizar algum tipo de relação com outra pessoa, né? E vamos supor, tá? Vamos supor que essa pessoa queira retornar para sua vida, né? Espere por relações genuínas, não aceite o pouco, tá? Não aceite nunca o pouco. Tenha reciprocidade em todas as suas relações. Vamos supor que essa pessoa volte. Avalie as atitudes de si. Haverá ou não a tal reciprocidade, né? Espere também, vem como na minha cabeça para falar. Espera essa pessoa passar por todos esses ciclos negativos que essa pessoa está fazendo, se desligar dessa pessoa, se curar. E quando essa pessoa estiver curada e estiver tudo ok, aí sim, sabe? Tentar algum tipo de associação com essa pessoa, mas de uma forma limpa, de uma forma verdadeira e de uma forma onde ambos estejam abertos para viver esse dois de copas. Tá bom, gente? Espero que eu tenha ajudado. Depois a gente vê as próximas cenas dos próximos capítulos dessa história. Vamos ver se o tarô vem contando pra gente ao longo dessa semana. Mas pelo que me parece, gente, se vocês virem o último vídeo, aliás, o primeiro vídeo do dia hoje que eu tirei, o que tá muito me parecendo é a continuidade da história que nós vimos, onde tem um casal que tá separado, etc. E conta uma historinha. Depois vocês dão um pulinho lá e dá uma olhada lá no vídeo, no primeiro vídeo de hoje, sábado. Dá uma olhadinha, porque tá parecendo muito uma continuação. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. E a gente se vê até mais tarde. Beijinhos. Tchau, tchau.